Uma questão de química agora. Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco? Vamos lá. Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras. Em geral, por apresentar polaridade similar. Ou seja, em outras palavras, ele está falando aqui que essa substância precisa ser apolar, porque ele do nada já jogou aqui para a gente que a substância tem que ser lipofílica, ou seja, tem que ter afinidade com lipídios, gorduras. E aqui citou óleos, ceras e gorduras, beleza? Então a gente precisa achar aqui a molécula apolar mais evidente que a gente conseguir achar. Como ele deu a estrutura, né, da molécula em si, seria interessante a gente já fazer uma breve revisão aqui. Quando cai questões como essa, da estrutura molecular, a gente sempre tem que buscar a que for mais simétrica, certo? Exemplo, o CO2, ele é um óxido, beleza? Um óxido, e ele é um óxido que a gente divide ele da seguinte forma, né? A estrutura molecular dele é essa daqui, ó. E a gente diz que esse óxido aqui, ele é apolar. Por quê? Por que ele é apolar? Porque ele tem um eixo de simetria, né? Ele tem um eixo de simetria, é mais ou menos como se você fechasse ele, você conseguisse ter a mesma coisa. Esse lado é igual a esse. Outra coisa que a gente pode fazer uma análise mais aprofundada é com relação às nuvens eletrônicas que ele tem, né? Aí vai exigir um... Eita, meu Deus, fiz besteira aqui. Não era necessário fazer isso, mas ok. Aqui, basicamente... Peraí, deixa eu fazer esse negócio aqui. Tá, vamos voltar aqui rapidão. Esse é o CO2, certo? E aí, a gente pode perceber que ele é apolar quando o número de ligantes iguais foi igual ao número de nuvens eletrônicas. E para a gente saber isso, a gente necessariamente precisa usar aquelas formulazinhas, né, de Lewis que coloca os elétrons na última camada. A gente sabe aqui que o oxigênio ele é caracterizado por ter justamente 6 elétrons em sua última camada. E o carbono 4. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo... Vou dar um zoom aqui, tá? Vou ajeitar esses elétrons aqui. Mais ou menos assim. Está acontecendo que está havendo uma dupla ligação, certo? E isso, por si só, isso e isso daqui, é o que a gente chama de nuvem eletrônica, que é um átomo se ligando, né, se juntando a outro. Isso daqui é uma nuvem eletrônica. Então você pode ver que eu tenho duas nuvens eletrônicas e também dois ligantes iguais. Por isso que essa molécula é apolar. Esse é um tipo de análise que a gente pode fazer para estruturas moleculares e sua polaridade, ok? Mas voltando para a questão. Vamos começar da letra E. Perceba que a letra E, ela tem de cara uma hidroxila. E uma hidroxila a gente sabe que por ter um oxigênio pode fazer justamente uma ligação de hidrogênio, né? Que é quando um FON encaixa com outro. Então, por exemplo, a água pode chegar lá, ligar o oxigênio dela com esse oxigênio daqui. Então, essa molécula aqui, por ser uma molécula pequenininha, com 2 carbonos, e ainda tem uma hidroxila, ela com certeza vai ser apolar. Porque esse oxigênio ele vai puxar elétrons com muito mais força, certo? Então, com certeza não é a letra E, beleza? Aqui, nessa letra D aqui, perceba que eu tenho 2 cloros aqui, um cloro aqui e um hidrogênio aqui. Primeiro que essa molécula, ela parece, né, ser uma isomeria geométrica, é um isômero geométrico, porque tem 2 carbonos ligados de forma dupla, né? Parece ser, mas não é. Por quê?
Porque esse radical aqui é igual a esse radical aqui. E para ser um isômero precisa ser radicais diferentes, beleza? Esse radical 1 tem que ser diferente desse radical 2. Primeira análise é essa. Segunda análise, cara, que a gente pode perceber é que é o seguinte. Esse cloro aqui, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando a gente esboça aquele macetinho lá do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, não sei o que, a gente vê que o cloro ele é um elemento extremamente eletronegativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai puxar elétrons para ele, certo? Ou seja, ele vai ficar negativo e esse hidrogênio, como ele é menos eletronegativo, ele vai perder elétrons. Então, por essa característica de um puxar elétron para cá e o outro ceder os seus elétrons, a gente tem uma polarização. Uma polarização, tá? Voltando para a molécula de CO2, ela é o melhor exemplo para a gente entender essas coisas. Usando essa questão da eletronegatividade para justificar a apolaridade desse óxido, a gente consegue perceber que o oxigênio, por ser muito eletronegativo, ele vai puxar elétron de cá e vai puxar elétron de cá. A gente fala que as moléculas simétricas tendem a ser apolares justamente por causa disso. Porque uma vez que esse rapaz puxa elétron para ele e esse rapaz puxa elétron para ele, é como se fosse uma ideia de igualdade, um está puxando na mesma proporção. Só que quando a gente tem, por exemplo, uma molécula como essa, pronto, em que tem um oxigênio que é extremamente eletronegativo, puxando para ele elétrons, a gente consegue perceber que se ele está puxando o elétron de um lado e o hidrogênio, por ser muito menos eletronegativo, vai perder os seus elétrons ficando H+, a gente tem uma polaridade, a gente tem um mais e um menos, certo? Então, por isso que nem essa é a resposta. Sobre essa daqui, a gente consegue fazer aquela análise pelo elemento central, porque a gente tem o quê? A gente tem o carbono, né? A gente tem 3 cloros e um hidrogênio, certo? E aqui o que acontece, né? A gente está fazendo 4 ligações simples. Não vou colocar os elétrons, tá? Para não ficar tão longo aqui. A gente tem 4 ligações, 4 nuvens de elétrons, certo? 4 nuvens de elétrons e 3 ligantes iguais. Então 4 é diferente de 3. Como já falado anteriormente, para ser apolar precisaria ser 4 nuvens e 4 ligantes iguais, beleza? Então por isso que essa não é a resposta. Vou pular a letra B, que obviamente é a resposta por quê? Porque ela tem um eixo de simetria muito perfeito. Você vê que ela puxa elétrons na mesma proporção, cloro, 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 cloro. Então, tipo, esse cloro está puxando uma mesma proporção, esse cloro está puxando, esse cloro está puxando, esse cloro está puxando. É a mesma coisa do CO2, novamente. Desculpa, é um oxigênio puxando a mesma proporção que esse. Então, a gente enxerga isso daqui, beleza? E aqui, cara, novamente é um hidrogênio e um cloro, tal qual aqui. Só que aqui é dos dois lados, né? E aqui é a mesma justificativa. O cloro ele vai puxar elétrons com muito mais força que o hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio fique mais e o cloro fique menos, consubstanciando assim uma polarização. Então, a resposta é a letra B por causa disso, beleza? Porque é a única alternativa que nos dá essa propriedade molecular polar, certo? Com perfeição. E a gente consegue perceber assim na prova, obviamente, para não fazer essa análise toda, pelo eixo de simetria. Você percebe que a única molécula de fato simétrica que a gente tem aqui é a letra B, certo? Que exatamente, se a gente botar um espelho assim, vai ser a mesma coisa. Elas são simétricas entre si, ok?